começo é sempre chato esse negócio de você fazer bordãozinho, falar uma... Vamos fazer sem bordão esse podcast? Vamos. Não vou falar nada com ninguém, só olhar eu e você, olho no olho. Dá suas boas-vindas e já era. Boa-vinda pra você, que é meu convidado. Valeu. Tá bom, Macola? Opa, fala Adriano, beleza? Meu velho, quanto tempo de história a gente tem e estamos aqui quantos anos depois? Sabe o que eu tava lembrando? Eu tava lembrando quando eu te conheci lá naquela empresa. Eu vou falar o nome da empresa, que se lasca, o Rômulo é meu amigo. Lá na Cúpula, em Fortaleza, você ainda era impressor lá, cara. Eu tava com o cabelo comprido e barba de trança. Cabelo comprido e barba de trança. Tipo, depois foi conhecido como professor Adriano Medeiros e tal, e aquela coisa foi saindo até o solvente nas veias. A gente foi como... Aí esses dias eu tava num grupo de técnico, a gente conversando sobre os dinossauros que tem no mercado, né? Que eu já me enquadro nesse. São 19 anos já, né? E aí, teu nome sempre acaba aparecendo quando fala de fechamento de arquivo, quando fala de gerenciamento de coro, de gestão. Onde é que estava acontecendo essa conversa? Um grupo de técnico. Um grupo de técnico. Meu Deus do céu. Aí, um técnico dos mais novos, a gente brincando aí o cara falou assim, pô, certeza que você tem uma cópia do livro do Solvente nas Veias guardado. Aí o cara, claro que eu tenho. Aí eu falei assim, mano, eu tenho o PDF do livro. Esse só você tem, só. Eu tenho o PDF do livro, que na época eu estava aprendendo algumas coisas sobre formação de PDF, que ainda a gente fechava PDF na época pelo Distiller ainda, né? Nossa, você é velho demais. Cara, a gente fechava PDF. A galera hoje fala de fechamento de arquivo em PDF, é PDF X1, A, X3, X4, e hoje você só precisa mudar essa configuração ali no Photoshop, saber fechar direitinho e vai embora. Nessa época, não, era uma função do caramba. A gente tinha que pegar e carregar no Distiller, carregar a configuração. E se não soubesse, aí quando mandava, aí chegava o PDF para o impressor lá na ponta, os hips ainda não aceitavam PDF, ainda foi um processo bem lento para os hips começarem a aceitar PDF. Então, até chegar no que a gente vive hoje, de extensão de arquivo PDF, passou-se por muita coisa, né? E você fez parte dessa transição no ramo de fechamento de arquivo, de arte finalista, de pré-impressão. Pô, você vai ficar puxando meu saco no podcast. Eu que tenho que puxar o saco do convidado. Eu tô falando, na verdade, nem puxando o saco, eu tô falando na real, porque a história, né? Ainda hoje, nas consultorias que eu faço, nas empresas que eu ando, ainda hoje, quando a gente fala, eu fiz recentemente na empresa, na filial da Isotex lá em Fortaleza, eu fiz um treinamento para fechamento de arquivo e gerenciamento de cores. Então, qual que era a proposta? Cara, eu vou trazer o seu funcionário na empresa, num curso que eu cobro para fazer. Então, a empresa vai lá no nosso showroom, eu vou trazer o seu funcionário na empresa durante 2 dias, 2 horas por dia, 2 horas e meia. É botar ele numa sala escura. Botar ele numa sala. Sem Corel. No primeiro dia, nós vamos falar de teoria. E no segundo dia, nós vamos falar de prática. Nós vamos ter prática. Tem máquina, espectrofotômetro, tudo, né? E aí a ideia era justamente essa, que a gente fizesse o trabalho pensando em dar qualidade pro cliente, né? Aí eu tive histórias do tipo, eu não tenho tempo. O funcionário falar pro patrão. Cara, quando eu comecei a trabalhar nessa área, se eu falasse, meu patrão falava assim, tem um treinamento lá na Conchichina. Eu ia falar um palavrão, mas aí tem agora, senão não pode falar palavrão. Lá longe, né? Eu, não tenho tempo, não quero ir. Eu era demitido. Não tinha escolha, não tinha tempo. Eu não tinha escolha, era treinamento, era conhecimento, a gente tinha que... Era um investimento que a empresa estava fazendo. E se ele falar assim, não tem tempo, ele fala, não tem problema, é hora extra. Aí eu não sei se é porque o treinamento era gratuito, com certificação, né? Eu assinei alguns certificados. Ou se é porque a geração mudou. As pessoas, eu acho que hoje, os pessoal de pré-impressão, hoje não existe mais impressor. A categoria de impressor, na minha opinião, morreu. Se não morreu, está em extinção os bons impressores.
Hoje nós temos, o impressor foi dividido em duas categorias. A categoria do arte finalista, que o cara fez lá o curso de web designer e aprendeu a fechar arquivo em JPEG 72 dpi. E o cara que dá Ctrl P. E o cara que dá o Ctrl P, que aperta o botão da impressora, que são apertadores de botão. E aí, eu levo muito assim, às vezes eu encontro uns fera no mercado, né, cara? Eu encontro alguns impressores que são... Esses dias eu encontrei numa empresa lá em Fortaleza, um que estuda mecatrônica. Então eu falei, caraca, velho, você é um achado. É. Porque um impressor que estuda mecatrônica é um futuro técnico, né? Aí eu até brinquei, falei assim, ó, se seu patrão não te valorizar aqui, você me procura que a gente Aqui em Recife tem o Renato Tartaruga Ninja. Renato Tartaruga Ninja entrou como auxiliar o cara que faz tudo. Vai fazer aquele banner, vai imprimir não sei o quê, pega um papel ali, corta madeira. Aí começou a auxiliar na impressão, trouxe o Renato para perto, imprimindo. Renato hoje é engenheiro eletrônico, acho que ou é mecatrônico, mas ele se formou em engenharia. Mas e é técnico também, né? Mas é disso que eu tô falando. Mandar um abraço para você, Renato. Você é lindo, você sabe. Valeu, Renato. Ó, parabéns, hein, mano. Na verdade, é disso que eu tô falando. Parece que as pessoas que trabalham nessa área de impressão apagou-se o brilho de querer ser algo mais além do que um impressor, do que um arte finalista. A pessoa para de crescer, é muito esquisito. Os melhores técnicos, os melhores técnicos que eu formei, que eu conheci, eu formei muito técnico, principalmente na área de gerenciamento de cor. Os melhores técnicos que eu conheci foram impressores. Na verdade, quando nós íamos contratar técnicos, teve uma época que quando eu estava na Cerilon ainda, pode falar nome de empresa, não pode? Eu trouxe você aqui, Marcola, para falar de história. A gente tem uma história independente do ramo, você é meu amigo pessoal. E, cara, a gente vai contar nossa história aqui nesse negócio. Falar de comunicação visual, serigrafia, sem falar de Cerilon, ninguém tá falando do mercado, porque a Cerilon, ela realmente criou, ela moldou o mercado de comunicação visual durante muito tempo. Hoje ela já não atua com tanta intensidade. Se você olhar em várias fases, várias marcas fizeram seu papel ali no caminho. Cada uma teve sua participação. Eu sou muito grato ao seu Cássio Toteni, ao Flávio Mazaro, que são pessoas que apostaram em mim. Eu saí lá de Fortaleza para ir morar em Londrina, para montar o showroom da Cerilon na época. E eu falei assim, eles simplesmente me levaram para lá, acreditaram. Tendo outros técnicos lá, tendo outras pessoas melhores. E isso deu uma alavancada muito grande na minha carreira de gerenciamento de cores. Como gerenciador de cor, como uma pessoa de fechamento de arquivo. Por quê? Eu tinha um showroom com 5, 6 máquinas, software, espectro, fotômetro, tinha um departamento de marketing à minha disposição e eu tinha uma gana por aprender muito grande, né? E aí eu lia na época muito artigo do Marcelo Coppetti. Sim. E dos Gargalarcas, né? Do Pedro e do Ricardo Gargalarca. Na época a Corales estava começando. Então não tinha essa facilidade que a gente tem hoje, YouTube, o acesso. Hoje você aprende a fazer um perfil, não um gerenciamento de cor. Tem uma diferença muito grande entre criar um perfil ICC, que tem uma função específica dentro de um fluxo de trabalho. Mas ele é parte do gerenciamento todo. Sim, o ICC, você que está vendo aí, você é impressor, eu entendo uma coisa, o perfil ICC é apenas uma pequena parte, muito pequena, diga-se de passagem, dentro de um fluxo muito grande de trabalho. Então a gente não tinha essa facilidade. E hoje você vai no YouTube, você pega um indiano falando lá na língua... É hindi que chama a língua indiana? Hindu, né? Hindu. Acho que hindu é religião, mano. Na língua nativa da Índia, que a gente não sabe qual é. Eu também não sei. Que o pessoal lá tem um bom trabalho de gerenciamento de cor, tem bons técnicos lá. Então você consegue ter um vídeo de um nível técnico alto, com uma língua dificílima que você não vai entender nada. Você vai lá no YouTube e fala, traduzir para português. Qual é a dificuldade?
Eu A atendi. gente não tinha nem manual à disposição para fazer Cara, nada. eu fiz alguns cursos, né? Eu fiz um curso com um cidadão chamado Eric Hoxer, de uma semana de imersão em gerenciamento de cor, de 8 da manhã às 7 da noite, durante uma semana. Foi onde, assim, abriu muito minha visão para gerenciamento de cor, mas a minha base foi dentro do showroom da Cerilon. Sim. Então, recebia desafio, por exemplo, não, tem uma Getai aqui, uma 1224, que o cliente precisa ver ela rodando em uma passada. Aí todo mundo falava assim, mas em uma passada não dá cor. Aí eu, beleza. Eu acho que esse vídeo tá parado em mentoria há 200 anos, né? Tá. Eu até veio uma passada agora, eu lembrei. Você falou, mas toquei nisso aqui, que merda. Você Mas vamos lá. Proposta. Não. É verdade. Ah, que bosta. Peraí, ele repete aqui. Deixa eu ver onde é que é essa... Eu vi aí. Eu coloquei pra repetir da outra vez. Eu não tô queria ver lembrando uma agora. passada aí. Porque quando a gente falava de uma passada, era coisa de outro mundo, cara. Cara, como é que eu fiz isso da outra vez pra ele ficar repetindo? Ah, não sei, eu não entendo nada disso. Eu entendo gerenciamento de cor. Mas eu fiz isso, peraí. Não é só apertar o play aí? Acho que é em arquivo, aí tem loop, não? Bota no final aí do vídeo pra ver. Aí tem visualizar. Ah, isso vai ser cortado? Não, vai ficar nossa conversa Não, aí. Não, ali tem que vai ficar é. aí. Pronto, bota aí loop aí nesse negócio. Agora, Deixa esse negócio aí. deixa a gente tô tomando pau da Então, tecnologia. falar de uma A gente não é passada... dinossauro, né? O pessoal falou assim, não, em um passe não vai dar cor. E nessa época eu já era, não é, como que é a palavra? Eu já era chato, tá Eu ligado? ia falar xarope. Eu já era assim, falei, como assim não dá, mano? Se tá aqui a função Tem que dar. de um passe, de uma passada, se no software RIP tem a resolução para uma passada, E eu tenho espectro, tenho essa software. pindoba tem que imprimir uma passada. Aí eu ia, só que naquela época as máquinas, a gente trabalhava com máquina de 80 picolitos a cabeça, cara. Entendeu? Então, uma Getai vinha lá 12, 24 cabeças, Spectra, a nova JA, com 80 picolitos de resolução. Aí o que eu falava? Bom, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que alinhar, eu tenho que calibrar a máquina para rodar em um passe, porque ela... se conheceu o Getai, se operou o Getai, era um cavalo para aquela época, era um monstro, né? Tinha quase 2 metros de altura. Às vezes eu tinha que subir em cima da máquina para mexer. Eu sou baixinho, né, cara? E aí eu alinhava a máquina, tudo lá, fazia o perfil. E aí quando o cara chegava no showroom lá da Cerilon, tava lá a máquina. Ela tinha aqueles hitterzão gigante, né? Eu botava uma lona de 3,20, vapo. Aí o cara olhava assim, um passe dando cor. Aí o cara falou assim, caraca, Marcola, como é que você fez isso? Eu disse que fazia. É como eu faço agora. Como eu faço agora é comigo. Ah, é claro, o cliente... o cara acabava comprando a máquina e tal, aí depois vinha. Aí vinha aquelas velhas questões. Tá gastando muito. Claro que tá gastando muito, Você né, tá imprimindo ô muito? estúpido? Tá imprimindo muito. A máquina tá voada aí, né, cara? Não tem... Aí o cara fala assim pra mim, vou imprimir em 2 passes pra economizar. Ô, Jeg, você tá imprimindo 2 passes, você tá jogando mais tinta. Não, quando você vai fazer um corte você faz perfil, entende? Quando você vai fazer Marcola, como é que é fazer um corte de tinta? É simples, cara. É que nem quando você vai pintar uma parede. Se você vai dar só uma demão, vai ficar tudo falhado. Se você der 2 demãos, vai ficar menos falhado. Vai gastar 3 mais demãos, tinta. e você vai gastar mais tinta. É simples. Então, para eu ter uma cobertura boa com 1 passe, com 2 passes, eu vou ter que derramar a tinta em cima do substrato, em cima da base que vai receber a tinta. Então, não tem segredo. Quer economizar? Então, você não vai economizar. Você não quer economizar, você quer produzir mais. Para produzir mais, você paga mais caro, né? A revista chamou Uma Passada também por uma história minha com o perfil de Uma Passada. E é bem parecido com esse negócio. Eu encasquetei, tava na época até com era uma Tracer. Nossa! Cabeça azar, Proton. Aí a mesma coisa, eu olhei lá e falei, caramba, Chega tá aqui. dói só de falar.
Tá aqui, uma passada. Photoprint tem a função. Tô com o spec. Vamos botar esse negócio. Foi até com o Thiago lá em Minas, da WePrint. Vamos botar esse negócio pra fazer. Começamos, perfil, leitura, cortes. Né? Acho que tem até esse vídeo no portal impressor. Se tiver, eu vou botar na descrição aqui. Acho que tem ela imprimindo uma passada. Eu gravei com o celular, acho que o mais velho possível que eu tinha. Acho que foi o primeiro celular de câmera que eu comprei na vida. Mas foi por causa disso, desafio. Não tá dizendo que tem uma passada, vai ter que rodar. Sim. Aí dá feed, dá inconsistência, depois de 50 metros começa a dar umas falhadas, mas enfim. Não, é aquele negócio. Dá para fazer. Se não desse para fazer, não vinha a opção, né? Não vinha a opção de fazer. Tem a opção de fazer? É possível, né? Se é possível, o que falta? Falta vontade, às vezes, de se dedicar a descobrir. E entender as consequências Entender. também, né? Você vai diminuir vida útil das correias, do motor, da cabeça de impressão, que está disparando muito mais em menos tempo. Cara, não existe almoço de graça. Isso eu aprendi muito cedo. Não existe almoço gratuito. Eu sempre desconfio quando os caras falam assim, Marcola, eu vou pagar seu almoço hoje. Meu irmão, lá vem, né? Esse almoço vai sair barato, para mim vai sair caro, né, cara? Porque não existe almoço de graça. Ou você vai pagar por aquele almoço ou você já pagou. Entendeu? Alguma coisa... Então, assim é com impressão digital, cara. Quando você vai para dentro do laboratório de impressão para fazer acontecer, né? Você tem que estar ciente das variáveis envolvidas. Hoje eu atuo, assim, a minha atuação no mercado de solvente UV é quase... Eu já ia fazer uma piada de tiozão. Atua, qual é a novela? Qual é o teatro? O tiozão sempre fica aqui, presente. A minha atuação dentro do mercado de solvente UV é zero, né, hoje, porque o mercado de sublimação hoje ele é muito mais atrativo. Sim, muito mais gente precisando de configuração. Tem muito mais demanda, tem uma mente muito mais aberta, muito mais receptiva para a área em que eu trabalho, né? E aí eu também acabei me vinculando com o pessoal da Isotex e tal, com o pessoal que acredita no meu trabalho, enfim, todas as variáveis da vida aí, né? E eu tô desenvolvendo um trabalho com eles, o que me toma muito tempo. E aí eu já não saio mais fazendo perfil. Mas também quando fala assim, ô Marcola, a sublimação me ensinou uma coisa. Me ensinou que fazer perfil para solvente UV é uma babada, mano. É fácil demais, cara. Você fala assim, Marcola, é mágica. Não é, cara. É fácil mesmo, comparado à sublimação. Cara, trabalhar com solvente com UV, se você entender um pouquinho de norma da 12647, se você souber fazer uma leitura de delta E, uma leitura de densidade, pronto. Eu vejo às vezes os caras postam uns vídeos de perfil, que aí do vídeo eu tenho dó do dono dono da máquina. Eu falo, caraca, esse cara vai falir com tinta, sabe? Porque o perfil chega a brilha, assim, de tanta tinta que tem no de solvente. Nós não temos mais o full solvent. Como naquela época, o full solvent ele era conhecido pelo alto brilho, né, cara? Alto brilho, muito câncer. Resistência de 5 anos, diminuição na expectativa de 30 anos de vida, né? Pelo menos, eu devo ter gastado aí pelo menos uns 20% do meu life só com... Você deve ter recebido insalubridade nessa época que eu recebi também. Bicho, era... Né? Aí começaram a ver essas... Então, você fazia uma impressão solvente e podia deixar lá 3, 4 anos que tava lá, de boa, né? E aí, o solvente, full solvent, ele era conhecido pelo alto brilho, né? Ele agredia a mídia lá e agredia deixava. muito a mídia, então ele brilhava bastante. Quando quando teve lá aquelas proibições lá do ciclohexanol e tal, e teve que tirar o ciclohexanol da formulação das tintas, as impressões começaram a perder brilho. Sim. Uma coisa natural. E eu falo isso, quem é da época aí de 2004, 2007, sabe do que eu tô falando. Até 2007 a gente ainda tinha full solvent, a boa e velha X300 da Toyo, né? Caraca, aquela tinta... Cara, eu não vi tinta igual ainda. Tinha 2 tintas muito boas que competiam entre si. Na verdade, tinham 3 tintas.
Tinha a X300, que era que vinha com a DGI, Que era para todas as que máquinas. na verdade era Toyo, né? E todo mundo usava a X300, então dava pau na Ampla, X300, dava pau nas outras, na Compact Solvent, X300, dava pau na Infinity, X300. E resolvia, porque a tinta era uma tinta. Era uma tinta. Tinha Triangle também. Aí eu chegava lá, aí vinha Tech Ink, né? Com a série Gold e a Triangle, né? Tinham outras tintas mais antigas, como a Bordeaux. E aí, se eu vou falar, vou entregar mais ainda a minha idade. Mas não chegavam nessa qualidade de cor. Por exemplo, quando eu fazia linearização no Assat com X300, eu não tinha curva na linearização, eu tinha linearização mesmo, uma reta. Era uma coisa linda de se ver. É claro que eu tinha que me lascar, né, cara, para fazer corte de tinta na lente, né? Então, eu lembro do Richard Carlston ensinando a fazer corte de tinta no Assat, com sobreposição de ponto. Isso só era possível com o X300. Né? Era muito fácil fazer perfil com o X300. Assim. Mesmo que a gente não tinha ainda o recurso, hoje a gente usa muito software e consegue fazer perfil por densidade. Você que está me assistindo aí e faz perfil e fala assim, hoje eu consigo fazer o perfil lá lendo densidade. Cara, isso é o melhor dos mundos. Na minha época, tinha isso não, era no olho mesmo. Entendeu? Era no olho. Espectroolhômetro. No espectro, para fazer o corte de tinta era no olho. E tinha que entender disso. Então, a gente acaba falando do mercado de impressão e gerenciamento de cor para chegar naquilo que a gente estava falando de PDF. Eu ainda hoje encontro, inclusive eu falo muito nas minhas palestras, nas minhas consultorias, sobre gerenciamento de cor, né? Sobre fechamento de arquivo, né? PDF e TIFF. Para mim, a minha cabeça já é meio que vedada nisso, sabe? PDF e TIFF. EPS, se eu tiver algum vetor, alguma coisa com marca de corte, etc. Tal, mas aí o PDF já substitui. E TIFF se eu não quiser trabalhar muito, né? Aí eu ainda encontro resistência. Não, mas é pesado. Não, mas dá alteração. Não. Então, isso é pesado na época dos computadores lá, de 586. E depois veio outras gerações que eu nem lembro mais. Hoje os computadores são todos umas balas, pô. Mas os caras ainda vivem nisso. Os caras não evoluíram, sabe? Então, nesse treinamento que eu fiz lá no showroom da Isotex, lá de Fortaleza, eu falei para os caras assim, fiz um perfil de cor, né, ao vivo, porque ainda com toda a dificuldade que os caras colocaram, ainda foi um pessoal, né? Foi bastante gente, quase que eu não consigo colocar gente dentro do auditório que eu tinha, né? Aí eu lancei um desafio para o outro dia. Tinha muito designer, muito pessoal de criação, e o desafio que eu lancei foi: o desafio você vai criar um arquivo com alguns elementos: texto, gradiente, vetor e imagem, né? Você vai colocar esses elementos no arquivo. E você vai fechar o arquivo em JPEG, TIFF, APS e PDF. E eu vou mostrar para vocês o quanto vai interferir na cor. E aí o arquivo que você escolhe. O formato de arquivo que você escolhe. E aí, novamente falando, aquilo que eu falei no começo. O ICC, ele é apenas um coadjuvante dentro de um plano central, dentro de um plano maior. E aí, beleza, fizeram lá no outro dia, no dia do prático, fiz o perfil e tal, não sei o quê. Aí eu pedi para identificarem, e estavam designers de marcas grandes, como Maresia e por aí vai, né? E aí, na hora de fazer, eu falei, vamos botar aqui o mesmo arquivo, duas extensões aqui, um TIFF e um JPEG para imprimir. Aí, cara, você vê aquela cara de embasbacado dos caras, sabe? Não é possível. Aí o cara quer ver configuração de software. Cara, não mudei nada. Aí teve um que eu mandei um JPEG e um TIFF. E aí o JPEG, para quem não sabe o que é um JPEG
é um formato de arquivo de compactação com perda, né? JPEG, quer dizer, Joint Photography Experience Group, né? Não tem nada a ver, cara. Impressão. Com impressão. É coisa de fotógrafo, né? Se você é fotógrafo, tá me assistindo. O cara pegou e fez o arquivo JPEG com perda. Cara, com perda tá implícito. Perda de qualidade. Você não vai jogar fora o que presta. Você vai jogar fora o que tá sobrando. É. Né? Tá sobrando qualidade, então joga fora. E é isso que o JPEG faz. E aí ele jogou lá o TIFF. Target Image Format File. Qual que é a característica do TIFF? É um grande... qual que é a definição que o Wikipedia dá? Uma grande ganho em cores. É porque ele tem profundidade de pixel. Isso. Então, em um pixel, você faz um intervalo de cores muito largo, enquanto o JPG, essa profundidade é mais curta. Ou seja, o TIFF é o arquivo para impressão, tá bom? Se você vai fazer um arquivo de impressão de uma imagem, de uma foto, a gente tirar uma foto bonita agora, não vai imprimir em JPEG, mas só fazer merda, entendeu? JPEG é um arquivo para você colocar na web, para você ver no celular, essas coisas aí, né? Agora, vai imprimir? Aí imprimiu 2 arquivos. Aí o JPEG saiu aquela coisa, né? Marromeno. Falar merda, acho que não é cancelado, não. Não, saiu aquela merda, né? E aí o TIFF. Aí o TIFF saiu aquela explosão de cor. Pá! Aí os caras, pô... Aí tinha um cara no grupo, um dono de empresa, falou assim, mas com certeza esse TIFF aqui gastou mais tinta. Porque na cabeça do cara, porque saiu mais bonito, gastou mais tinta. Aí eu falei, cara, não tem isso. No mínimo gastou a mesma coisa, porque é o mesmo arquivo, o RIP vai renderizar. Mas vamos lá. Aí eu não fiz nem configuração do tamanho de gota no Flex, nada, né? Eu só fiz lá uma estimativa de gasto. O JPEG gastou exatamente 45% a mais de tinta do que num arquivo TIFF. A compensar justamente onde estava faltando coisa. Cara, o JPEG, além de fazer uma impressão ruim, mal, ainda gasta mais tinta. Isso foi o que o Photoprint lá me disse. Você e esse caso... duvida, vai lá falar com o Marcelo Chagas. Lá. E isso aconteceu comigo semelhante com RGB e CMYK. Até hoje, as pessoas ainda acham que tem que fechar o arquivo em CMYK para mandar para impressão. Você manda os dois, o RGB ele é mais ou menos 20, 30% mais econômico com a cor mais bonita. Por quê? Porque eu estou dando um monte de cor para o RIP. Então ele vai fazer menos esforço de saturar onde não tem para poder fazer o intervalo de cor máximo que a impressora pode dar. Sim, cara, esse mito do CMYK ainda existe hoje. Por incrível que pareça, ainda existe hoje. As pessoas falam assim, a impressão tem que ser em CMYK. Querido, Jeg, eu vou falar um negócio pra você. Mano, existem 2 tipos de impressão. Composição e separação. Separação é o quê? Separação é que eu tenho que ir lá no Photoshop ou no CorelPAW lá e separar os layers lá, fazer separação de cores para encaixe de ponto, para que o meu dispositivo de impressão entenda que eu tenho que imprimir uma cor por vez e fazer o encaixe, né? Aí nesse nível aí se encaixa serigrafia, flexografia, offset e rotativo, caramba 4, né? Aí você precisa obrigatoriamente fechar em CMYK. Por quê? Porque ele vai lá separar as cores e nós trabalhamos, se você tá assistindo um impressor, é porque você provavelmente trabalha com impressão digital, suponho, né? De repente você é um serígrafo aí perdido aí, né? Mas se você é impressor, você trabalha com impressão de composição. Quando a sua impressora vai imprimir, é feita a rasterização no PostScript e é feita a composição das cores. Os pontos são misturados. Então, eu sou do tempo que a impressora, você também é desse tempo, que a impressora imprimia primeiro a banda ciano,
Depois imprimia. Nessa E época ainda ficava era. as 4 passadinhas assim. Era. Uma colorida, uma ciano, uma magenta, uma amarela e uma preta. Nessa época ainda era complicado trabalhar com RGB. Ainda era complicado. A gente não tinha muito acesso à informação. Mas hoje não, querido. Hoje você fecha o PDF no Word. Você não precisa mais do Distiller para fechar um PDF. Você baixa do Canva. Cara, Faz no Canva e baixa. meu celular hoje lê. E essa história de RGB, você viu que teve uma coisa engraçada na minha história também. E eu fiz um curso com a galera da Vutec. Eles vieram para São Paulo, os técnicos lá da fábrica. Inclusive foi a primeira vez, tem duas curiosidades. Foi a primeira vez que eu conversei em inglês com alguém, porque eu nunca tinha visto um estrangeiro na vida falando inglês. A origem do cara é muito engraçada, né? E o Shishiro tava nesse curso também. Nossa, Shishiro. Depois de anos que eu conversei com o Shishiro, eu fiz o curso da Vutec com o Shishiro. Eu também. Foi quando? Foi 2004. Eu também. Falei, pô, Shishiro, a gente almoçou, jantou e nem sabia que tava junto nesse treino. Mas em 2004 a gente não sabia quem era quem, cara. Não Eu sabia não tava quem era formado você em ninguém. 2005, porque eu entrei na cúpula e você era o cara que destoava da multidão, entendeu? Aquele cabelo, aquela barba ridícula, então você destoava, né? Não era pela qualidade do trabalho, era pelo choque. Eu lembro que eu fui fazer um perfil de cores lá com Mônaco ainda, naquela época. Sim. Aí, no curso da Vutec, os caras fizeram o perfil, mostraram esses testes, RGB, CMYK, explicou a composição, lá, tudo isso que a gente falou. 2004. Terminei, aviãozinho, volto para Pernambuco. Cheguei, juntei a equipe, falei, vou passar para vocês o que eu aprendi lá com a galera da Vutec. É assim, é assado, TIFF, blá, RGB, CMYK. Tá vendo a diferença de RGB para CMYK? Você vê maiores nuances entre os tons de pele, o vermelho fica mais vermelho, tá? O cara olhou e falou, mas eu vou continuar com o CMYK. Passei muito foi embora. Passei muito por isso. Passo por isso quando eu digo pro cara que você... Aí... E eu ainda encontro ele e fala, eu tô imprimindo em CMYK até hoje, viu? Não, e não. Sabe por quê, cara? Mudar dói. Mudar é um processo doloroso. Muito doloroso. Você abrir mão de conceitos. Eu tenho conceitos que eu usava há 10 anos atrás que hoje eu tenho vergonha de dizer que eu usava. Entendeu? Caraca, eu não acredito. Eu era essa coisa. E não acredito que eu fiz isso. Um deles eu já peguei um soprador térmico para secar o PET para poder ler no espectrofotômetro. Eu já fiz isso. Entendeu? Eu, ao invés de ir lá e reduzir a carga de tinta porque estava alta, eu ficava lá com o soprador térmico secando, e aí cada vez que eu levantava a régua do espelho, crack. Até quebrar a régua, né? A régua do meu espectrofotômetro era toda colorida. Então, eu só se aprende errando. Não tenha medo de errar. Eu falo muito isso para minha filha, tá? A minha filha mais velha tá com a dificuldade para tirar a habilitação por nervosismo, né? Eu disse, cara, se liga, né, mano? Se você não errar, você não vai aprender nunca. Eu me comunico em inglês e espanhol, né? Eu me comunico porque eu viajei para outros países, tá? Eu tive que me virar, tive que aprender. Mas eu não tenho vergonha de errar. Então, eu até estava comentando isso hoje. A primeira vez que eu fui conversar inglês com o engenheiro, deu a hora de almoço, eu sabia que chamava para almoço, let's lunch, né? Aí eu olhei pro coreano, let's lunch, it's time, lunch time. Okay? O coreano falou o quê? Que vocês sabem como é almoço em coreano. Ela não sabe, mano. Essa parte a gente... Desconhece. Não A gente pula essa parte. Não tem nenhuma música do BTS que fala de almoço, não. Não. Coitado, é a cara das meninas. Né? Elas não querem interagir nunca. Falam, A de nome estranho gravar. ali. Tem a sem nome e a de nome estranho. Né? Mas tá bom. Eu achava que meu nome era estranho, mas depois que... Depois eu vou escrever depois. E é com 2 As. Alaia. Alaia. Eu fui para Israel, a primeira coisa que eu aprendi a falar foi L'Haim. L'Haim quer dizer saúde, cheers, tintim, porque eu bebia muito na época, né? Eu não bebo mais.
E aí, beleza, levei o coreano pra jantar, né? Pra almoçar. Voltamos pro trabalho, deu a hora da... Deu a hora da janta, né? É assim que é almoço em coreano. Deu a hora da janta. Aí eu... E agora, velho? Como é que eu chamo o cara pra jantar, mano? Let's Lunch você sabia. Aí eu... Let's Janta você não sabe. Aí eu fui falar, let's jantar? Mano. Aí eu meti o louco, né, cara? Fiz let's lunch. Aí o cara olhou, Marcos, Again? it's dinner time. Aí eu, dinner. Oh, let's dinner. Né? Eu não tenho... A primeira frase que eu aprendi em inglês, o inglês técnico, foi how can I do this one? Né? Como eu posso fazer isso aqui? Né? Porque o engenheiro ia fazer, porque eu precisava aprender. Eu tinha a limitação do idioma, até que tentei começar a fazer escola de idiomas, mas se eu viajava muito, não tinha tempo. Então, e não tinha Google Translator, tá, gente? Era no Michaelis mesmo ali. Traduzi muito manual no Michaelis. Ainda bem que a gente era jovem, a vista era boa, porque o dicionário era desse tamanho. Não, eu era né, míope, letrinhas... mano. Vista boa caramba, eu era míope. Não, boa de perto. Míope enxerga bem de sou perto. míope, cara. Tá voltando agora essa merda. Aí, cara, eu encostava no engenheiro é preguiçoso, né? Aí eu falei, how can I do this one? Aí ele mostrava pra mim, mímica, né? E eu ia lá e fazia. E assim eu fui aprendendo. Então, eu não tenho vergonha de errar, não tenho vergonha de perguntar e não tenho vergonha de aprender. E aí você pode fazer diferente. E aí eu fui aprendendo. Com o gerenciamento de cor foi assim também. Quantas vezes, quando a gente tinha um contato mais próximo, uma coisa que eu defini na minha cabeça, cara, eu fazia o perfil, mandava o teste form, ficava lindo. Ou então aquelas imagens de feira, né? Ficava lindo. Aí quando eu ia fechar, eu lembro muito, você estava na época ainda com aquela parceria com a Grandes Formatos, aliás, Luciano Andrade, se estiver assistindo, um grande abraço. E a gente foi a primeira vez que eu questionei arquivo. Falei, cara, se nesse arquivo aqui sai bonito, do cliente sai feio, o cliente está fechando o arquivo errado. Eu não sei fechar arquivo, eu preciso aprender. Foi quando eu entrei em contato com você e falei assim, Adriano, para eu fechar um arquivo, não sei o que, aí você me mandou uma cópia do livro Solvente nas Veias, que tinha muita orientação sobre fechamento de arquivo, muita orientação, muita informação, né? Eu não sei como, eu não comprei o livro, porque além de eu ser muito duro, né, não tinha dinheiro liso, né, cara? Eu não tinha muito tempo de estar... Eu não tinha dinheiro para comprar o livro. Né? E eu não te dei um depois. Mas você tem o PDF não, original. Mas ele me deu o PDF. E esse Antes PDF, de imprimir, você teve a E primeira. esse PDF, o Adriano ele foi boçal já na vida dele. Ele falou, não vou ensinar, lê aí, né? E me mandou o livro. Eu achei a coisa... Cara, eu me senti honrado. Falei, caralho, né, mano? Porra, desculpa aí. Falei, porra, eu tenho... Porra, caralho, desculpa aí, porra. Para, não Velho, eu não tem problema não. Eu tive a chance de ler o livro antes dele ser editado, antes dele ser publicado. Não estava editada aquela versão, não. Foi a versão que eu escrevi crua mesmo. Devia estar cheio de erro de português. E aprendi muito sobre fechamento de arquivo. E aí foi onde eu fui atrás dos tutoriais que vinham dentro do Photoshop. Eu fui ler os ajuda. Cara... E isso eu citei no livro, né? Vai na ajuda. Aquela aba, ajuda que tem no software, ela existe por uma maneira, por uma razão, cara. Para ajudar. Querido, para ajudar, mano. Você não sabe. O problema é que hoje as pessoas têm preguiça de ler, têm preguiça de escrever, têm preguiça, inclusive, de escutar áudio no WhatsApp, porque agora vem aquela função uma vez, duas vezes. Então a gente tá entrando num ciclo de vida, de ritmo tão acelerado, que tudo parece que é para ontem. Tô vendo que a gente já tá com 40 minutos gravando, Macaulay, e eu não saudei ainda o público do Portal Impressor. Antes de contar essa história, eu quero dizer por que eu não saudei ainda.
Inclusive, a gente tá num episódio bem atípico, né? A gente tinha programado a história de fazer canequinha. A verdade, na hora. minha caneca é sem nada. Só que aí fora da Falta de acontecendo. consideração do caramba, velho. Os outros convidados, tudo tá a minha Ó, caneca, como é que tá? Tá aqui só a prensa de caneca, mas não tá a prensa que gera o calor, porque lá fora tá acontecendo a Greshitex, a prensa tá dando apoio. Cara, eu vim Fora todo do evento. alegre que eu ia com a caneca. Aí chega, não, aí o que que tem? Não tem água. Aí eu nem pra fingir, não tem água e não tem nada. E eu nem mandei um olá impressor, nem saudei o pessoal, nem pedi pra curtir, pra compartilhar, pra fazer aquelas coisas que todo mundo faz. Quem não se inscreveu, se inscrever, enfim, porque, velho, apesar da gente nutrir um sentimento de amizade antigo, eu acho que talvez deve ser a 10ª vez que pessoalmente a gente se vê. Sim, A gente se vê muito pouco, velho. sim. A gente só conversa à distância, assim. Então, quando começou, que eu fiz aquela saudação, eu tô olhando pra você, assim, e falo, pô, eu vou aproveitar uma cola aqui na minha frente, que são raros os momentos Sim, a gente se vê muito pouco. que tem a gente se ver, de a gente trocar uma ideia. E eu acho que a gente nunca se viu fora do ambiente de trabalho também, né? Não. Sempre é uma feira, Ou ou é um cliente, mas fora, vamos comer. Não foi, nunca foi. Não tem tempo pra isso. E esse né? sentimento nosso é muito genuíno, assim. Então, a gente tá 40 minutos conversando aqui. Eu tô prestando atenção no que você tá falando pra aproveitar que daqui a pouco uma cola vai embora, eu não sei mais. Sim. Quando é que a gente vai se ver de novo? E eu fiquei 1 ano e 2 meses fora do mercado. Na verdade, eu tinha desistido de trabalhar nesse negócio. Mas aí voltei. Quando eu volto, eu falei, não, vou viajar menos, vou trabalhar mais tranquilo e tal. Aí já tô aqui, Pernambuco. Aí, semana que vem, daqui 2 semanas tem a Argentina. Quando eu voltar da Argentina tem São Paulo. Quando eu voltar de São Paulo tem Santa Catarina. Isso que eu tô voltando fraco, né? Voltando devagar. Daqui a uns né? 3 anos a gente se vê de novo. É, mais ou menos isso. Mas ainda bem que hoje tem aí o advento do digital, né? Eu espero que nós possamos fazer mais conteúdos digital, né? Que a gente possa gravar mais live e tal. Eu gosto muito porque, como você falou, a gente está na Agrestex, né? E ontem eu atendi um cliente e falei assim, cara, eu sou especialista em cor, né? O cara, eu também. Quando o cara fala pra mim que é especialista em cor, sobe aquele frio assim, que vem lá da rabeta, sabe? Aí sobe pela nuca, sabe? Eu falei, cara, que merda que esse cara deve estar fazendo, né, mano? Mas até que o cara entendia alguma coisa. Ele falou logo de Caldeira, Inédito, abraço Lucas Maia. Falou logo Caldeira, Inédito e tal, não sei o que, densidade, tucana, parará, densitômetro. Já, mal ele não tá, né? Começamos a conversar e foi. Mas hoje, ao mesmo tempo, eu tenho um cliente em outro estado, eu não vou falar a cidade, porque vai que ele tá assistindo também, ele pode se ofender. Não, deixa a tinta aqui que o cara faz perfil. Ele sabe fazer perfil. Mas tem espectro? Não. E como assim ele faz perfil? Não, ele faz perfil. Tá bom, né? Tá falando. certo, né, mano? Esse é bom. Caraca. Faz perfil sem que espectro. olho, né, velho? Que olho, né? Que olho que esse cara deve ter. Então, assim, a desinformação no mercado e a preguiça ainda é muito grande. Pronto, a história que eu ia contar antes de falar de por que eu não saudei o pessoal e tudo mais, é falando de preguiça. E a gente foi lá no Michaelis, né, pra você ver o oposto da nossa dificuldade lá com o Michaelis pra traduzir as coisas. Tem uns dias aí, uma pessoa chegou e falou assim, Adriano, você pode me ajudar aqui pra recortar uma imagem no Photoshop? Eu falei, posso. Vamos lá no computador, me mostra com a imagem. Olha lá, mostrou. Nada muito complexo. Um fundo meio colorido assim, mais cor chapada, e recortar a pessoa para tirar do fundo. Aí eu falei, pronto, abre aí o YouTube, bota aí portal impressor, bota aí na pesquisa Photoshop. Pronto, aí esse vídeo aqui é nível básico, esse vídeo aqui é nível médio e esse aqui é nível avançado. Você vai saber recortar todo tipo de imagem que o Photoshop pode cortar. A pessoa olhou assim, tá bom, obrigado. Virou e saiu. Na verdade, ele não queria que você mostrasse como fazer, ele queria que você fizesse, né? A verdade é essa, cara. Eu dei ferramenta além para a pessoa ficar livre para fazer o que quiser. Se assistiu, se valorizou, eu não sei. Cara, as pessoas hoje, infelizmente, o número de profissionais está caindo.
e o número de empregados está aumentando. Qual a diferença, Marcola? É errado o cara ter uma CLT? Não, cara, tem que ter. Seja CLT, busque a CLT. Mas ela não pode ser tal. muleta pra sua preguiça. Mas, cara, o cara chega, ele entra 8 horas, ele chega 8h15, 8h20. Quando eu comecei a trabalhar de carteira assinada de CLT, eu tinha 14 anos. E a gente ainda batia o relógio, batia o cartão naquele pá, né? Batia o ponto no cartão, né? E o cartão de ponto tinha que ser batido 15 minutos antes do horário. Então, se meu horário era 8 horas, eu tinha que bater o ponto 7h45. E ele normalmente ainda era 5 minutos adiantado, pra você correr e chegar... Por quê? Porque era o tempo de eu chegar no meu setor de trabalho, me organizar e começar a trabalhar às 8. Hoje não. Cara, eu fico doido na filial, quando eu olho no relógio, eu chego 7h30, quando dá 8h30, 8h20, eu olho e não chegou ninguém. Eu falo, cara, pelo amor de Deus, né? Que mundo que nós vivemos. Então, o número de empregados aumentou muito. Então, nós temos muitos empregados hoje trabalhando como operadores de máquina. Nós temos muitos empregados trabalhando como arte finalistas. Ou seja, o cara acha que a função dele é simplesmente fazer um layout no CorelDRAW, formatar um JPEG, colocar lá no servidor de impressão, para o operador de máquina tirar e carregar no RIP e selecionar o número de passadas e mandar imprimir. Eu trabalhei de impressor, porque quando eu comecei a trabalhar de técnico, não tinha máquina, eu sempre fui muito afobado e tal, aí o cara começou a atrasar meu pagamento, aí eu mandei ele a merda e fui trabalhar de impressor. Aí o que eu fazia? Eu, né, nessa época, lá em 2004, 2005, por aí, não existia espectrofotômetro, era coisa de outro mundo. Era coisa assim, era mula sem cabeça, sabe? E aí o que eu fazia? Eu mandava uma imagem pequena, a gente mandava uma imagem pequena para ver cor, né? Nossa, que merda, vocês estão me incomodando com isso aí, cara. O que vocês fizeram É aí? que minha mão tá tão gelada. Nossa, cara, parece que vocês estão falando mal da gente em código, sabe? É uma cola, foi uma bosta. Vamos cortar isso aqui, vamos cancelar ele. Cara, chega disso aí, meu. Aí, cara, a gente mandava uma imagem pequena para imprimir via cor. Aí não tava batendo cor, aí qual era o parâmetro? Tom de pele, tá, as cores sólidas nem tanto, né? Aí o que a gente fazia? Ia lá no... Não tá batendo cor. Aí você tinha que ter o olho... Nossa, a de nome esquisito você vai explodir, cara. Você vai interagir nesse podcast nem que você não queira. Aparece pelo menos sua risada. Não edite essas partes, pode deixar. Aí, cara, tá muito... O tom de pele tá muito amagentado. Aí a gente ia lá no Photoshop, ia lá nas curvas de cor, tirava a magenta, fechava o arquivo de novo e mandava imprimir. Porque no Photoprint 4, eu sou tempo do Photoprint 4, bicho, não dava essa opção. Tinha que vir do arquivo. Tinha que vir no arquivo, porque se você mudasse no Photoprint, cagava tudo. Aí mandava imprimir, aí tirava magenta demais, ficava parecendo que tava com hepatite, né? Aí você ia lá, botava mais um pouquinho, né? Para poder, então gastava-se muito material para poder imprimir um arquivo de Agora de eu tô 3 começando metros. a me incomodar. Você chamou a atenção, não tá nem ligando pra ela. Sai da sala, sai da sala. Não, sai não, fica aqui. Peraí, eu tirar uma foto. Tirou a foto, depois te bota na... E Cara, elas estão bonitinhas, de fardada com a Então, parte eu achei massa. do startup de impressão, do movimento. Achei bacana, hein? É organizado o negócio aqui, Tinha que não é? aparecer mais mesmo, mano. Não é não podcast bagunçado, não. Mano, o Não, mas negócio é é bagunçado, organizado. Eu vi fardado também aqui. Um abraço, pessoal da DSI. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aqui no Armazém da Estampa. Tá bom? Armazém da Estampa? O Armazém da Estampa é o seu Lincoln lá em Recife, Armazém da Criatividade. São parceiros aqui do portal Impressor, já tem. A gente já tá um ano junto, começaram em fevereiro do ano passado a pessoal da patrocinar. DSI, parabéns aí pelo trabalho, parabéns por acreditar no trabalho. É difícil.
Cara, é difícil acreditar em startup. É E difícil. nós somos uma startup. E é difícil acreditar no conhecimento. Piorou. Uma startup que vende conhecimento. É. Ó, que merda. É difícil acreditar em quem vende conhecimento. Então eu percebo isso nos treinamentos, quando eu faço esse desafio. Eu falo pro cara, você vai fechar um arquivo em JPEG, CMYK e outro JPEG RGB. Um TIFF CMYK, um TIFF RGB. Aí vamos imprimir. E aí eu tenho que mostrar, porque só falar, porque todo mundo fala assim, é o Marcola que tá falando, é Marcola, mas na hora de ir pra prática, o Marcola que se lasque, né, mano? Ninguém quer sair da zona de conforto. Quando fala que é o Ruivão, que tá falando com o Adriano, que é o Portal Impressor, muito lindo. Você tá assistindo aí, deixa o seu like aí, se inscreve, me segue lá no Instagram, me liga. A gente vai botar na descrição também, tem o Instagram, tudo bota direitinho. tudo aí. Quero me falar, bota aí, 085 992 90 0175. Pode me ligar, não tem problema, cara. Eu não tenho problema para passar conhecimento. Você tem problema para receber? Entendeu? O problema não é eu querer passar o conhecimento, cara. Receber e reconhecer, né, velho? As pessoas têm um problema sério para receber conhecimento. Entendeu? Então, assim, hoje fala assim, o Marcola é o melhor cara tipo, do perfil aí de gerenciamento de cores no Brasil. Não é, cara. Tem o Fabinho, que era da cor amarelo, que inclusive está na feira aqui com o pessoal da Flautex. Tem o César Rancura, tem o Alan Andrade lá em Curitiba, que, tive a oportunidade de passar um pouco de conhecimento pro Alan. Tem o Marcelo Copete, que está lá mais na área de offset e rotativo e etc. Mas o Marcelo é um monstro da cor, cara. Entendeu? Então, tem pessoas bem melhores do que eu, mas que não aparecem tanto. É porque eu sou cara de pau e eu boto a cara mesmo aí, todo Instagram, e faço live, e não sei o quê, e acabo ficando conhecido. Mas tem pessoas que eu considero bem melhores do que eu. Entendeu? Que fazem um trabalho bem melhor do que o meu. Mas não aparecem tanto, estão aí nos bastidores. Então, assim, passar conhecimento não é o problema. Não é. Tem bastante gente boa passando. Não é. Passar conhecimento não é problema. A disponibilidade para receber conhecimento, para se propor a parar e escutar e testar. O novo assusta, a mudança assusta. Tudo é muito complicado. Entendeu? Então, como vou novamente falar aqui, a mudança dói, cara. A minha filha caçula, quando ela era criança, ela não podia ir naquele pula-pula. Ela tinha um problema de dor do crescimento, né? Isso dói pra caramba. Que Junta osso. são os ossos, ela sente os ossos crescendo. E aí, quando ela ia no pula-pula, cara, imagina uma criança de 2, 3 anos não poder ir no pula-pula. E a gente levava ela no pula-pula sabendo que passaria a noite em claro, né? Eu passava a noite em claro com ela, fazendo compressa de água quente e tal, porque não tinha o que fazer. Porque crescer dói. E ela sentia a dor do crescimento, chorava muito. Eu penei muito, cara, para chegar no status hoje, o Marcola e tal. E ainda assim, esses dias o Copete lançou um curso, até divulguei bastante, gerenciamento da cor no fluxo digital. Aí eu falei assim, caramba, eu vou falar sobre isso lá na Agreste Tex. Eu vou dar um curso sobre isso. Vou dar um treinamento sobre isso. Eu vou ver se o Marcelo Copete tem alguma coisa nova. E passei 4 horas com a bundinha na cadeira, escutando o Marcelo Copete falar, cara. Por mais que boa parte do conteúdo você já soubesse, alguma outra coisa nova sempre vem. Cara, é o e se. E se tiver uma maneira nova de fazer? Sim. E se tiver uma maneira diferente de fazer? E se eu não estiver fazendo da melhor forma? Entendeu? Eu não sou coach, na verdade eu odeio essa palavra de coach, sabe? Eu vi aqui mentoria, vai se lascar com o negócio de mentoria. Entendeu? Mas tranquilo, pra quem gosta, porque usa droga também, essas coisas não tem nada a ver mas com é isso. diferente a mentoria que eu falo aí, porque não é coisa de coach não, viu? Tá, beleza. Porque daí eu já ia, 10% da nossa amizade ia ficar pra trás. Porque eu mudei a história de fazer olha que consultoria delicadeza pra ser no celular, coach. na hora da conversa.
Eu troquei de consultoria para mentoria, porque consultoria, que é uma coisa muito legal, vivi por anos, e se você também vive Sim. disso, você tem que ter um certo método, medir resultados, cobrar. A mentoria ela é mais livre um pouco. Você deixa a pessoa mais à vontade, ela faz até onde ela pode, não cobra, não tem método, então a mentoria ela te acompanha, diferente da consultoria que ela tenta resolver. É. Então a mentoria você resolve no seu tempo, Cara, isso é né? legal, porque assim, Mas sem coisa de coach. Também não gosto de coach. consultoria, mentoria, aprendizado, ensinar, receber, dar. As pessoas não entendem que para eu continuar fazendo a mesma coisa todo dia é chato demais, cara. É chato demais. Você quer ver eu ficar doido? Eu ver um problema que eu não consigo resolver. Com cor, relacionado à cor. Agora saiu aí recentemente, né, o INED chegou no Brasil com uma metodologia de gerenciamento de cor para sublimação totalmente diferente e fantástica, né, cara? É um baita de um software. Eu não ganho nada do Lucas Maia para falar nisso. Tem outros softwares chegando aí, o Ergosoft, por exemplo. Mas o INED tá lá. Cara, eu fui parar, eu liguei pro Lucas, eu faço perfil no INED, faço gerenciamento de cor com o INED, mas eu liguei pro Lucas e falei assim, ô Lucas, você não tem aí um tutorial, você não tem um vídeo, o Lucas mandou para mim um vídeo do passo a passo que ele gravou na pandemia. Na pandemia todo mundo gravou live, gravou tutorial, trabalhou home office, então ele também, não diferente, fez lá um vídeo e mandou para mim. Eu assisti o vídeo, eu faço perfil no INED faz tempo, mas eu assisti o vídeo, como sai a versão nova do INED, chegou o Delta, eu assisti o vídeo todinho para depois eu ir fazer o perfil. Para quê? Cara, foi mais do mesmo. Mas para ver se tinha alguma Mas coisa para ver se tinha alguma diferente. coisa nova. O Marcelo Chagas, a mesma coisa. Marcelo, o que tem de novo? O que está acontecendo de novo com o Flex? É claro, eu tenho acesso aos caras que... Eu tenho acesso ao Marcelo, ao Bruno Ayala, do Ergosoft, ao Lucas Maia, do INED. Cara, um cara muito bacana que você deveria conversar aí. O Lucas Maia, cara, muito conhecimento também. Principalmente nessa parte do polo têxtil aí. Ele tá sempre... É um cara muito acessível. E aí, eu fui, cara, eu pergunto. Eu sempre pergunto e se, cara, e se eu fizer merda, cara? Porque todos os meus perfis eu deixo lá, Baia Marcola. Aí acontece duas coisas. Quando chega lá um cara que vai falar, caraca, né, velho? O cara já pensa duas vezes antes de mexer lá com cor, né? Deixa eu fazer uma cópia e não vou mexer nesse aqui no do caraca, Marcola. né, mano? Foi o Marcola que fez. Agora, se chega um cara que entende, o perfil do Marcola, a primeira coisa que ele vai procurar é um erro. Entendeu? E aí, se eu deixei lá a cagada pra trás, o cara vai, pô, o Marcola fez isso aqui, né, meu? Então, eu não assino. Quando eu comecei a assinar perfil, a galera achava que era, tipo, arrogância. Não é, não, mano. Eu tô me responsabilizando pelo meu trabalho. Eu também assinava. Quando eu fazia perfil, eu assinava. Eu me responsabilizo pela qualidade do trabalho. Aí eu te pergunto, mano, você que tá assistindo aí, você que tá aí acompanhando o Portal Impressor, você se responsabiliza pelo seu trabalho? Você se responsabiliza pelo resultado final de impressão ou você diz que a culpa é do criativo? Ou criativo, você diz que a culpa é do impressor? Né? Você tem assinado seus trabalhos? Você tem se profissionalizado? Você tem lido o que tem de novo aí no CorelDRAW, no Photoshop, no Illustrator? Você, quando o técnico da impressora vai consertar a impressora, você pede para ele uma coisa que eu fazia quando eu era impressor, eu me formei como técnico, fui ser impressor porque não tinha trabalho como técnico. Aí o técnico da impressora chegava para consertar a impressora, eu ia na porta da empresa receber, pegava a maleta dele, eu tinha muito orgulho de carregar a maleta do técnico, ó, mano. Eu entrava dentro da empresa, já providenciava um café e uma água pro técnico, aí o cara já me conhecia, o Jefferson Braga, cara, um cara que me ensinou bastante. E eu falei, mano, tá aqui água, tá aqui café, senta aí, só me diz o que é pra fazer e deixa eu fazer.
E eu ia lá trocar a cabeça, alinhar a cabeça. E o técnico, por incrível que pareça, ele gosta disso, E né? o técnico Ele lá, fica de boa lá, na só boa, orientando. me orientando, Já fazendo. sabe que as pequenas tretas você vai resolver sem encher o saco dele. Resultado, mano. Resultado. Pouco tempo depois, tava eu lá de novo no mercado, consertando máquina. Voltei indo, viajando no Brasil e tal. Já viajei esse Brasilzão de meu Deus aí. Cara, já perdi as contas, né? De quantas vezes eu já viajei o Brasil. Só tem 3 lugares no Brasil que eu não conheço: Roraima, Acre e Amapá. Né? Não fui para esses lugares, né, cara? Mas, em compensação, o resto do Brasil já dirigi, já quase morri em estrada, já passei susto em avião. Mas foi graças à minha curiosidade, cara. Foi graças a, tipo assim, vamos pra frente. Comprometimento com o cliente, comprometimento com o resultado. Cara, se você não tiver comprometido com o resultado, você, que merda de profissional você é, mano? Se você não tá comprometido com o resultado às vezes até de criticar o técnico, meu, isso aí eu já tentei fazer, né? Mas é porque tem gente que não sabe nem qual é o resultado. Como é que ele vai estar comprometido com o que ele nem sabe onde chegar? Sim, então assim, é complicado, cara. Aí o designer gráfico lá, ele fez um curso de web design na SOS Computadores, né? É o novo. Né? Não pode falar essas marcas, pô. Vai entregar a nossa idade. É verdade, Porque elas né? vão editar a barba, coisa assim, vai ficar tudo pretinho, você vai ver, gente. Não, Eu tô de máscara justamente pra não mostrar a barba não branca. precisa assim. editar a cor da minha barba, porque tem 2 coisas com as quais eu sou muito bem resolvido: a minha sexualidade e a minha barba, cara. O cabelo branco. Então não precisa editar. Sou muito bem resolvido com isso. Então, assim, cara, é um negócio muito legal, porque o cara foi lá e fez o curso de web designer. Eu tenho um irmão que ele é web motion, eu não sei nem que faz esse negócio, eu não sei nem que raio que é isso. O que é Webmotion, vocês sabem? Não, não. Meu irmão, ele faz animação pra internet, ele trabalha Tá. pra Walt Disney, pra Volkswagen, pra essas marcas. Ele é fodão. Ele trabalha numa agência que tá em Eu nem sabia que tinha 160 países no mundo. Essa agência tá em 160. Meu irmão trabalha numa agência dessa lá em São Paulo. Eu fiquei sabendo porque eu fui consultar. Quando eu fui ver, né? E meu irmão, até a abertura de novela ele já fez, né? Com animação gráfica, né? Só que ele começou fazendo curso de designer. Mas não parou, foi embora. Não parou. Meu irmão, eu lembro que o primeiro Mac que ele comprou era aquele ainda que aparece no filme do Steve Jobs, que o fundo é azul, você escolhia a cor do fundo. É que uma vinha. maçãzinha azul. Você escolhia a cor do fundo. Sabe qual foi o primeiro Mac que eu comprei? Ah. O Big. Pra lá, mano. Vai pra lá, louco. Big Mac. Cara, mas é isso, cara. E a gente... Eu tô vendo que já tá na hora da feira, né, Marcola? Tu vai Tá. te atrasar lá ou a gente vai fazer Não. 2 horas de podcast? Cara, a vantagem de ter 19 anos de mercado é que eu posso mandar todo mundo pra casa do Amém. Cara, e o negócio é o seguinte, cara. Marcola, eu quero aprender. Tem um técnico lá no Mato Grosso, que ele me segue no Instagram, e ele falou assim, cara, eu queria muito aprender gerenciamento de cor. Eu falei, cara, é uma pena que você tá tão longe, porque é muito difícil encontrar pessoas que realmente queiram aprender. Tem um técnico lá em Belém do Pará, lá na G Gomes Representações, o Lucas, o dono da ProArt, estamparia ProArt lá, Clay, se Deus estiver vendo, um abraço, te amo, cara. O Clay tava precisando de um técnico. Falei, Clay, ele começou a vender tinta, tava, Clay, você precisa de um técnico. Ele, não, tem um cara aqui, não sei o que, eu vou contratar o cara. E aí eu consegui o cara ir lá pra Londrina, ficar com o Sandrão lá 2 semanas de graça só pra aprender e tal. Eu falei, só tem um porém, cara. Deixa eu conversar com o cara antes, pra ver se o cara não é um FDP, né? FDP é fight de piadas, lá do programa do Rodrigo, do Gentili lá, do Danilo Gentili, né? Não é FDP, é fight de piadas. Aí eu cheguei lá, conversar com o cara era um FDP, mano. O cara era boçal, eu falei assim, Clay, você vai investir nesse cara, mano.
Se o treinamento que for para esse cara aqui, eu vou cobrar. Porque eu me propus a ir lá e dar um treinamento de gerenciamento de cor de graça pro cara. Aí, que o Clay é um batalhador, sabe, cara? O Clay é um cara que tá crescendo lá e eu vi trabalha com a esposa, vira à noite prensando coisa com a esposa, é uma coisa linda, cara, de ver. E aí, quando eu vejo essas coisas, eu me sensibilizo. Eu sou muito besta, sabe? Eu sou muito fresco, assim, eu me sensibilizo muito fácil, cara. E aí tinha um cara na produção, na prensa. E aí eu via o cara na prensa, outra hora o cara tava no designer, outra hora o cara tava como impressora. Eu falei, Clay, que esse cara? Bom, esse é o Lucas, é meu gerente de produção. Ué, por que você não ensina o cara a ser técnico, mano? Não, mas eu ensino, mano. Esse cara tem futuro. Esse cara aqui eu ensino, de graça. Marcola, cara, eu conheço pouca coisa da vida assim, sabe? Eu sou muito sem vergonha, sabe? Mas eu conheço um bom profissional quando eu vejo, sabe? Resumindo, nós tiramos esse cara da produção, eu passei uma semana em Belém. Cara, eu fiz esse cara chorar, mano. Eu fiz esse cara chorar. Ele chorou comigo. Chegou uma hora assim, que eu achei que ele ia me dar um murro, cara. Eu achei que ele ia me dar... Ele não me bateu porque ele sabe que eu sou faixa preta de karatê, aí eu acho que ele pensou 2 vezes, mas eu vi a lágrima descer no canto do olho dele. Eu falei, você tá bravo? Nada é de graça nesse mundo. Se você conseguir mudar, passar por essa dor que você tá sentindo agora, você vai ser... Aí passou, aprendeu. Cara, todo o meu conteúdo de nuvem eu baixei no notebook do cara. Tá aqui, ó. Se você não tiver preguiça de ler, tá tudo aqui, né? O resultado é que o cara tá hoje com o carro dele, é técnico, de Epson inclusive lá, né? Compraram o espectrofotômetro, o cara faz perfil, me liga de vez em quando, tá amarrado, fazia perfil só para sublimação, agora tá fazendo perfil para solvente, para UV. Me liga, Marcola, eu tô com um problema assim, esse cara, o segredo tá aqui. Só que eu nunca dou a resposta completa, sabe? Mano, você já olhou aqui? Não. Você já olhou aqui? Não. Então deixa de ser pulpo. Olha aí. Se vira. Se vira, entendeu? E eu tenho orgulho disso, cara. Porque o cara fala assim, pô, mano, você fez diferença na minha vida. Mas, cara, eu rodei o Brasil inteiro e devo ter encontrado 5 caras assim. Com essa disposição. Entendeu? Então o que falta hoje, mano, o que tá faltando, não é você simplesmente mudar, falta vontade. As pessoas que querem ensinar, infelizmente tem muito mercenário aí que cobra, não sei o que e tal, mas tem pessoas, e não acredita em nada que vem de graça não, cara. A não ser que venha do Marcola, né, que o Marcola é louco. Mas não acredita em nada que vem de graça não. Ou do portal impressor. Ou do portal impressor, verdade. Que, cara, se você parar para assistir os tutoriais que estão lá no portal do impressor, acabou, você já começou a ter... Ah, Marcola, mas eu crio arte. Aí quer tratar a imagem no CorelDRAW. Ô, Anta, lugar de tratar a imagem é lá no Photoshop. Aí o cara baixa a foto de qualquer jeito lá da internet e taca no layout dele lá no Corel, e quando sai a impressão sai aquele cocô, né, cara? E não sabe o que foi que houve. Vai ler, cara, vai estudar. É isso, cara. Tá lá de graça, não vou dar impressão um monte de coisa. O WhatsApp teu já tá na descrição aqui. É só ler, cara. Meu WhatsApp tá, pode. O meu também tá lá. Pode botar o meu telefone aí, vou repetir, 8592900175, né, cara? Pode me ligar, Marcola. Eu vi o vídeo lá do podcast, lá no portal impressor, tô com dúvida, quero aprender e tal. Eu não posso mais dar treinamento, assim. Eu não posso fazer o que eu fiz hoje lá pela ProArt, lá em Belém do Pará. Ficar uma semana numa cidade dando treinamento de graça só pelo custo do hotel e das passagens da alimentação. Não consigo mais fazer isso hoje porque eu tenho um contrato de trabalho, né, cara? Então, quando eu tava freela, eu não tava fazendo nada mesmo, pelo menos eu ia passear, né? Mas eu consigo sim te dar um suporte por telefone, eu consigo sim te ajudar. Minha mãe, eu cresci com um ditado da minha mãe que diz assim, quem tem vontade
tem a metade. Entendeu? E eu sempre tive muita vontade de ser diferente, cara. Eu sempre tive muito... Eu acho que eu vivo a vida que eu vivo hoje, eu sou o cara que eu sou hoje, eu não tenho condição A ou B de vida, porque eu sempre tive vontade de fazer acontecer, entendeu? Então eu sempre tive a metade, a outra metade era só esforço, entendeu? Mas é isso, cara, realmente, nós estamos já tá com tanto tempo aí, já tem umas 2 horas ainda. 2 horas não, 1h15. Não, eu tenho que realmente... A gente pra feira, eu sei. Eu tenho que ir lá pro stand. E a gente tá gravando, vai vir o Souza em seguida, a gente tem mais umas histórias pra gravar. Aproveitar que a Greshtek tá aqui do lado do estúdio. Aqui, só A caneca do Souza aqui, ó. Ai, ó. Aproveitar esse pessoal pra gravar. A gente vai fazer o seguinte, eu vou imprimir as canecas, depois que liberarem a prensa pra gente, era pra estar aqui, ó. Mas só tá a prensa da caneca. Eu quero ver essa caneca não chegar hoje, mano. Eu vou filmar o restinho, vou botar aqui no fim do podcast e pagar essa entrega. Eu vou te levar. Esse aqui foi do primeiro episódio que a gente gravou, a gente conseguiu fazer em tempo real, e isso foi até curioso porque a gente chamou o pessoal que não é do ramo, é um advogado e um profissional de marketing ligados à política, né? Eu trouxe o pessoal do podcast Um Café, Política e Justiça, consegui decorar finalmente o nome, que durante o podcast eu não falei o nome do podcast deles, e a gente fez em tempo real, e eles nunca tinham visto uma caneca sendo feita, né? É um produto que todo mundo consome, que pra gente é trivial, e a gente registrou isso. Vou deixar na descrição também o link desse podcast para vocês verem. E eu vou imprimir, vou lá na feira entregar para você e vou registrar. Amanhã eu vou estar palestrando aí, não sei se vai ter muita gente lá escutando, né? Mas amanhã eu vou estar palestrando amanhã, que dia que é hoje? Amanhã, dia 1º de abril, eu vou estar palestrando aí na Greshtek, que é uma honra. Eu já fui em tanta feira, mas é a primeira vez que eu vou palestrar numa feira. E é meu aniversário. O meu é dia 5. Feliz aniversário adiantado, se eu esquecer, eu vou esquecer. Eu também. Eu cheirei muito solvente. já comeu o juízo já. Já. Eu vou terminar isso levantante dando um abraço, porque fechou, mano. A gente tem uma relação de amizade grande. E é um prazer. Esse abraço aqui significa muito pra gente. Agradecer você que acompanhou mais esse podcast, o Impressor, 5ª temporada. Obrigado a todos vocês. E se tá aqui acompanhando até esse finzinho, não se inscreveu, inscreva-se no canal ainda, deixa seu joinha, compartilha com todo mundo. Galera, muito obrigado. Dizer a você que siga aí o portal, se inscreve, deixa o like. É um portal que tem muito conteúdo. Eu aprendi muito com esse cara. No momento em que eu decidi mudar, que eu senti uma necessidade na minha vida, eu liguei para ele e de pronto fui atendido. Então, se você está querendo aprender, se você está buscando aprendizado, tá aqui, né? E aqui. Beleza? Valeu. Valeu. Obrigado, Marcola. Obrigado, pessoal. Até a próxima.